O sistema é bruto, sim. O sistema não brinca, sabe? O sistema não brinca de casinha. O sistema faz prédios de verdade. Só para você entender, o sistema não brinca. O sistema faz acontecer. Essa é a verdade, sabe? E onde entra o sistema aqui? O sistema entra na família Bolsonaro. O sistema quer eliminar todos que têm o sobrenome Bolsonaro. E eu vou te provar aqui. Vou trazer aqui duas matérias rápidas de dois comentaristas políticos diferentes, com visões diferentes, para você entender o que eu estou falando. Sabe? O sistema já não quer o Lula mais. O sistema não quer. Mas o sistema não quer Bolsonaro e ninguém que tenha sobrenome Bolsonaro. O sistema quer o Tarcísio. Alexandre Moraes, acredite você, Alexandre Moraes quer o Tarcísio na presidência. O Centrão, Ciro Nogueira, quer o Tarcísio na presidência. Sabe, eu não vou te dizer que o Tarcísio concorde com isso, porque ainda eu acredito que o Tarcísio é leal ao Bolsonaro. Me desculpa. Mas eles precisam eliminar todos que têm o sobrenome Bolsonaro. Sabe? E por mais que eu já falei aqui alguma coisa do Ciro Nogueira, mas o Ciro Nogueira é o centro. Sabe, o Ciro Nogueira faz parte do sistema. Ciro Nogueira não tá ali de bonzinho com o Bolsonaro, não. Ciro Nogueira não é flor se cheirar. Você entendeu? Então eles vão caçar todos. Já foi o Bolsonaro, foi o Eduardo. O próximo agora será o Flávio Bolsonaro. E quando eles eliminar o Flávio, a Michelle vai começar a despontar, ela vai ser a próxima. Porque o centro quer o Tarcísio. Essa que é a verdade. Você entendeu? E o Tarcísio, se ganhar, não vai governar. Quem vai governar é o Centrão. Como já foi outras vezes. Você entendeu? Presta atenção aqui. Nesse primeiro comentarista aqui. É jogo rápido. O que importa no centro da decisão de Alexandre de Moraes é o centro não em Bolsonaro, em Flávio Bolsonaro. Eu acho que tem uma notícia aí, certo? Bolsonaro está preso preventivamente. A tornozeleira eletrônica violada, basta. Dito isso, o centro não é esse. O centro é a ação de Flávio Bolsonaro. E acho que isso merece a nossa atenção, porque ele diz, primeiro Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos com a tentativa de coação no processo, sobre o processo que resultou na condenação de Moraes Bolsonaro. diz. E agora Flávio Bolsonaro tentando reproduzir via organização criminosa o esquema de mobilização que produziu os acampamentos de 8 de janeiro, que dariam no 8 de janeiro. O deslocamento de eixo de atenção de Alexandre de Moraes para Flávio Bolsonaro. Acho que está contratado aí, e é isso que eu queria colocar aqui para a gente acompanhar, está colocado um deslocamento de atenção de Alexandre de Moraes. Era Jair Bolsonaro, foi Eduardo Bolsonaro tem a inelegibilidade dele contratada, agora passa a ser Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro foi o agente terceirizado do descumprimento da medida cautelar por Jair Bolsonaro, na figura da vigília. Acho que merece a nossa atenção que Flávio Bolsonaro, não tenho muitas dúvidas, nos próximos dias, semanas, terá uma investigação contra si em função das condições criadas nessa decisão pela prisão preventiva de Bolsonaro, pessoal. Não, investigação, sabe, não é por causa do que ele criou, nada. Não é. Porque o sistema tem que eliminar todos. Tem que eliminar. Para quê? Para as pessoas que votam, que apoiam o Bolsonaro, quando chegar na hora que tiver o Tarcísio, sabe, com o Centrão em volta e o Lula, na cabeça deles, todos que apoiam o Bolsonaro não vai ter para onde correr, para não votar no Lula, vai votar no Tarcísio, mesmo sem o apoio do Bolsonaro. Essa que é a lógica. Mas calma aí que tem mais outro vídeo aqui. Mas na decisão aqui, o Moraes falou que o Bolsonaro proclamou uma vigília criminosa. Cara, da onde o Moraes tira isso? Como você chamar alguém para fazer uma manifestação, uma vigília, sabe, sem bagunça, sem algazarra, sem nada de errado, aonde que isso é crime? Onde que isso é crime? Hã? Aonde está a livre manifestação? Isso não é democracia que o Moraes defende, mas o Flávio Dino e companhia? Agora, onde que fazer uma manifestação é crime? Então, quando tinha os acampamentos do Lula lá na Federal, lá no Curitiba, que durou por anos, aquelas pessoas estavam cometendo crime. Mas o Moraes não segue a Constituição. Não segue. Sabe, isso aí é para ele chegar onde ele pretende chegar, porque o Moraes é o que está na frente para fazer o que precisa ser feito, né?
Preste atenção aqui agora, nesse outro trecho, desse outro vídeo aqui, para você acabar de se inteirar do assunto, o que está acontecendo. Onde nenhum analista político, o cara que é tarimbado no assunto, sabe, consegue entender. Presta atenção aqui. Deixa eu colocar no lugar aqui, ó. A questão jurídica que envolve todo esse processo é até um pouco, eu diria assim, um pouco inútil a gente analisar, né? Eu vejo assim o esforço que faz parte da mídia, os analistas, enfim, de analisar se é jurídico, se não é, se está correto, se não é. Isso é um processo todo conduzido de maneira muito heterodoxa, né? Nós vemos um Estado de Direito muito flexível no Brasil. Imagina que ontem, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, a questão central era uma vigília realizada perto lá do condomínio do Bolsonaro, né? E foi taxada ali na decisão do ministro como criminosa. Não, se o ministro tivesse feito uma decisão dizendo assim, olha, como vai ter uma aglomeração, tem um problema de segurança, você pode orientar a força de segurança a mudar o local, você pode reforçar a segurança, você pode tomar N atitude, inclusive decretar né, a prisão propriamente do Bolsonaro em função daquilo, de maneira instrumental. Agora, você dizer que uma vigília é fake, imagina o seguinte, está dito lá, está escrito, que a vigília era criminosa, que a vigília era um disfarce, né, e que era ilegal, ilícita. Né, então, vamos lá, de novo, né, a justiça brasileira diz que uma vigília é ilícita, ilegal, fake, né, de um disfarce, sendo que, vamos lá, realizar uma vigília, realizar uma manifestação, é um perfeito direito constitucional. Né? Só que isso nós esquecemos inteiramente. Quando eu falo essas coisas, me parece que eu estou num outro mundo, assim, né? Num mundo muito distante do Brasil de hoje. Né? Quer dizer, a ideia de que você pode convocar uma manifestação, isso é um direito que a Constituição, de reunião, de protesto. Né? Por exemplo, o ministro diz na decisão dele de que as críticas feitas, né, eram falsas. Ora, o Estado não é dono da verdade. Se o senador da República acha que a prisão é injusta, né, é um direito dele. Se ele faz a crítica às autoridades que ocupam posições lá no Supremo Tribunal Federal, é um direito dele. Inclusive, ele, na verdade, o que o ministro fez ontem foi envolver um senador que não é investigado, né, que não é indiciado, não é muito menos condenado, que é o Flávio Bolsonaro. E aqui não entra no mérito, goste ou não é esta questão, as pessoas confundem o tempo inteiro isso, né? Mas ele envolve esta figura, o Flávio Bolsonaro, na organização criminosa. Porque se a vigília é falsa, na verdade era uma estratégia da organização criminosa para tentar lá, sei lá, soltar o Bolsonaro, fazer o Bolsonaro fugir, alguma coisa desse tipo, não é? E aí a gente tem que perguntar quem é que está delirando aqui, quem é que está fazendo narrativa, mas vamos lá, se esse era o objetivo, logo, na melhor hipótese, o senador Flávio Bolsonaro é um inocente útil, é um instrumento da organização criminosa. Então, ele é parte da organização criminosa. Então, vamos lá. Naquela decisão de ontem, tem um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Uma pré-criminalização do senador Flávio Bolsonaro, que é o representante, né, na verdade, da família que sobrou, né? Porque o Eduardo está lá nos Estados Unidos, sobrou o Flávio Bolsonaro aqui. Né? O Carlos não tem essa estatura, não tem mandato, etc. O mesmo caso da Michelle Bolsonaro. Quando o Flávio Bolsonaro estava se colocando, né, como uma liderança, assumindo um certo protagonismo, sendo cogitado para compor uma chapa presidencial, a verdade, a decisão de ontem chama ele de criminoso. Na verdade, é isso. Na prática, está dizendo, ó, você está convocando uma manifestação criminosa. Você está fazendo críticas que são falsas, significa uma fake news. Fake news é crime, né? Contra o sistema eleitoral, está dizendo que teve problema, então contra a democracia, então você é uma ameaça, então você está atacando instituições, bom, esse é o Estado de Direito brasileiro hoje, né? Então é muito difícil comentar. Acho que a questão central aí são as consequências políticas disso. Na minha visão, são duas, basicamente. Primeira delas, né? Acho que o senador Flávio Bolsonaro definitivamente sai de qualquer cogitação para uma chapa presidencial. Então, nesse ponto aí, resolve, entre aspas, resolve um problema da oposição. Pelo menos, quer dizer, a viabilidade política nesse momento de alguém com o sobrenome Bolsonaro, que seria o Flávio, basicamente, fica muito distante, né? Muito distante. E acho que acelera o processo de definição que vai convergir para um dos governadores, possivelmente o Tarcísio de Freitas, que ficou fora desse processo, né? E a partir dali, acho que as forças políticas reais da direita no Brasil, nessa segunda-feira, nessa semana, eu acho que já miram pragmaticamente, eventualmente para ter que tomar uma decisão sobre a chapa presidencial, e ela precisa ser tomada nas próximas semanas, meses. Bom, você conseguiu entender, né? Esse é o enredo. Todos com sobrenome Bolsonaro têm que sair do caminho para que o Centrão, junto com Alexandre Moraes, coloque o Bolsonaro no poder. Porque o Centrão consegue dominar o Tarcísio. Essa que é a verdade. Porque o Tarcísio é muito bonzinho. Sabe? É um cara gente boa. Já
Um exemplo, se Flávio Bolsonaro, o Eduardo, um exemplo, fosse presidente, ganhasse as eleições no ano que vem, o Centrão não conseguiria o domínio que eles podem ter sobre o Tarcísio. Você entendeu? E para o Moraes também, se entrasse qualquer outro da família Bolsonaro, é como entrasse o Bolsonaro de volta. Você entendeu a lógica? Então eles vão fazer de tudo para tirar qualquer um da família Bolsonaro do páreo. Como você viu o primeiro vídeo do primeiro comentarista falando, que a qualquer momento pode sair uma investigação contra Flávio Bolsonaro. E aí, né, durante a fala aqui, eu estava pensando aqui, eles não querem tirar o Flávio Bolsonaro só de uma possível disputa à presidência, quer tirar ele também do Senado. Porque se eles colocar ele inelegível, acabou o Senado também. Você entendeu? E se isso acontecer, de eles colocar o Flávio Bolsonaro inelegível, e a Michelle começar a despontar, Moraes vai caçar um jeito também de deixar a Michelle, sabe, de forma que não possa disputar eleições presidenciais. Esse é o trabalho do sistema. Goste você ou não, acho que eu estou errado ou não, é seu direito de achar. Só que muitas pessoas que vêm aqui comentar, comenta com a sua emoção. Os esquerdistas que vêm aqui comentar, pode comentar à vontade. Só que o que acontece? Vocês comentam com a emoção. Vocês não vê a razão. Tem que ver a razão das coisas. O Lula já era. O sistema já cuspiu o Lula fora. O sistema não quer mais o Lula. O Lula está ultrapassado para o sistema. O sistema quer um cara novo. Um cara fácil de manipular novamente. Então o Lula, de uma forma ou de outra, já era. Esquece Lula. Qualquer um que sair contra o Lula vai ganhar as eleições do Lula. Simples assim.